Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 116. Título: Não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Paulo aos Filipenses 1:9. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas, se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Emmanuel. E agora, a palestra. Dando continuidade ao estudo que o GEFA faz todas as semanas, todos os dias, nós vamos falar hoje sobre o Livro dos Médiuns, nos seus itens, no seu capítulo 6, nos itens 101 a 104. É o capítulo que fala das manifestações visuais, e o 101 ao 104 é o que fala do ensaio teórico sobre as aparições. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu gostaria de rememorar a pergunta 400 do Livro dos Espíritos, porque ela é muito importante para que nós possamos entender esse item 101.
e os demais itens que vêm a seguir do Livro dos Médiuns. No seu capítulo 4, na pergunta 400 do Livro dos Espíritos, ela está no capítulo 8, da parte 2ª, e ela fala da emancipação da alma. E por que é importante? Eu pensei algumas perguntas que, se me permitem, eu vou ler e ler a resposta dos Espíritos, para que a gente possa rememorar o que nos foi orientado pelos Espíritos sobre esse princípio de emancipação da alma, o que ocorre com a alma. Então vamos lá. Na pergunta 400, Kardec fez pediu o seguinte esclarecimento: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Os espíritos responderam para ele: é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse. Na 401, continuando, ele faz a seguinte pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Ou seja, durante o sono, a alma descansa como o nosso corpo descansa? Resposta dos espíritos: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando deste, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Na 402, ela é muito grande a resposta, então eu pincelei só um iniciozinho para que a gente tenha uma ideia. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Eles explicaram o seguinte: pelos sonhos. É aqui que é importante que a gente tenha atenção nessas perguntas, do item 400, por causa do item 101, que fala sobre o ensaio teórico sobre as aparições. Quando eu entrar nela, vocês vão entender por que eu estou citando isso. Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita-se tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência, e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião, estando entorpecido o corpo. O espírito trata de quebrar seus grilhões para investigar-se no passado ou no futuro. Essa resposta dos espíritos é muito grande e ela vem comentando vários setores. Então, por exemplo, nós podemos pensar da seguinte maneira, muito simples. A gente às vezes sonha e quando acorda no dia seguinte, tem a nítida impressão que não sonhou, mas que vivenciou de fato aquilo. Ora, o que o Kardec coloca aqui vem nos mostrar que realmente nós podemos ter vivenciado aquilo e não sonhar. Porque se a nosso espírito se despreende da matéria ao longo do nosso sono, nós vamos a qualquer lugar que o espírito queira. E de repente, nós estamos indo a um lugar em que realmente aquele sonho que nos foi deixada a recordação muito forte, realmente poderia ter acontecido ou aconteceu.
Na 403 é outra pergunta interessante, porque a gente acorda de manhã assim, eu não me lembrei de ter sonhado, eu não sonhei não. Eu acho que eu nunca sonho, eu já ouvi várias pessoas falar, eu nunca sonho. Eu durmo e acordo, não me lembro de ter sonhado absolutamente nada. Aí o Kardec fez essa pergunta aos espíritos: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Resposta: em que o chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade, como ele já tinha feito na pergunta anterior a essa. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo, dificilmente conserva a impressão que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio de órgãos corporais. E ele faz adiante a outra pergunta: o que se deve pensar das significações atribuídas ao sonho? Aqui, logo no seu parágrafo, ele responde: os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buena Vista, pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido que se apresentam imagem que para o espírito tem realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guarda com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los de que a elas está acontecendo. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com esses entes caros? Quantos de nós, às vezes, ouviu algum amigo, alguém falar: eu sonhei com minha tia, fulana de tal, eu sonhei com meu pai, minha mãe, me avisando que poderia acontecer isso assim, assim, assado. E aí você, eu acho que foi só um sonho, mas às vezes o fato ocorre, se você não tomar as devidas providências para evitar que tal fato ocorreu, porque você foi avisado anteriormente pelaquele seu parente que já havia falecido e que quis lhe ajudar, orientando para que você tomasse cuidado e não praticar nenhuma falha ou nenhum erro, pois as consequências poderiam ser graves. Quando tendes certeza de que viste realmente não se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência. Sobretudo o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília. Ou seja, se você vai dormir sem estar pensando em nada, descansado, tranquilo, foi um dia tranquilo, passeei, curti o lugar, aí sonha com algo que você parece que realmente ocorreu, e aí você, o Kardec, poxa, será que foi verdade? Será que é o que o Kardec falou? Pode ser, o espírito falou, Kardec, pode ser, e você sonhou não, você foi lá e viu o que ocorreu. E aí tem as outras perguntas, 405, 6, 7, 12, vai até em diante. Mas não vamos perder muito tempo com isso, era só para nos lembrarmos desse detalhe. E por que isso? Porque o estudo que nós vamos fazer hoje é um estudo muito interessante e muito importante. Ele vai falar sobre aparições. E o Kardec vem nos mostrar o que são essas aparições e por que e como o espírito utiliza da nossa matéria do planeta em que vivemos para fazer essas suas aparições. No item 101, o Kardec está falando sobre as manifestações mais aparentes, né, e mais comuns que se dão durante o nosso sono. Por meio de sono, que são o quê? São as visões que nós temos.
E logo ele diz assim, que o limite do estudo não comporta um exame de todas, isso é importante como alerta, de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Então ele não comporta o exame de todos os sonhos. Ele diz assim, resumindo, eles podem ser uma vida atual, das coisas presentes e ausentes, uma visão retrospectiva interessante do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Olha um detalhe importante. Pressentimento do futuro é um caso excepcional. Atenção a esse detalhe. Também muitas vezes são quadros o quê? Alegóricos, ou seja, por alegoria ele quer nos mostrar alguma coisa que os espíritos nos põem sob a vista para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos. Aí ele alerta, se se trata de bons espíritos, ele não vai induzir em erro e nos lisonjear as paixões. Se são imperfeitos, esses é que vão fazer isso. Bom, aí foi que ele mandou, nesse trechinho, a gente falar e ver a pergunta 400 e as seguintes, que foi a que eu vi anteriormente, para nos mostrar que os sonhos ocorrem e nada mais são do que a nossa alma se desprendendo do nosso grilhão, que é a matéria, o nosso corpo, indo procurar aquilo que ela mais tem prazer em ver. Aí vem um alerta. Diga-me com quem andas e direi quem és. Isso ocorre com o espírito da gente também. Ou seja, temos que ter cuidado com o que fazemos para que não a nosso espírito, ao se desprender, vá para lugares que a gente não deveria ir. Tá? E aí é que eu lembro que, para evitar isso, chama-se uma solução simples, fácil e demais. Chama-se orar. Orar e vigiar. Vigiar e orar são coisas importantíssimas que nós devemos fazer ao longo da nossa vida. Porque se a gente se desprende quando dorme, nada impede que a gente vá para algum lugar que não seja o ideal para a nossa evolução espiritual. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Na 102, ele faz a seguinte pergunta. Ele faz o seguinte, ele faz o seguinte, vamos dizer assim, posicionamento e nos alertando. Ele diz logo no início do parágrafo uma coisa interessante. As aparições propriamente ditas se dão quando o vidente, olha que interessante, se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Então essas aparições aparecem quando a gente está acordado. O espírito, ele vai falar aqui, se materializa? Sim, pode se materializar. Um objeto pode se materializar? Pode. Mas você vai estar acordado para ver o que está ocorrendo. Apresenta-se, aí ele vem dizendo como é que se apresentam esses espíritos. Olha só que interessante. É interessante a gente ter esse cuidado, porque hoje em dia, com a tecnologia que está no mundo, em que já estão querendo fazer, e já mostram hologramas e outras coisas mais, em filmes a gente vê isso facilmente, a gente tem que ter cuidado para não ser enganado, né, por uma fraude. Então tenhamos bastante cuidado. Alguns alertas. Como é que se apresentam esses espíritos, tá, na nossa visão? Em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio é quase sempre uma claridade esbranquiçada,
cujos contornos pouco a pouco se vão desenhando. Em outras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, aparece perfeita, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Os andames, os aspectos são semelhantes ao que tinha o espírito quando ele estava vivo. Aí ele cita mais: podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor a face reconhecível, se tal é o seu desejo. Então ele quer mostrar o seguinte: embora como ele tivesse espírito, se ele foi uma pessoa que sofreu um acidente, foi com a perna amputada, um braço amputado, era um corcundinho, ele vai citar até o exemplo aqui, né? Como ele era espírito, ele não tem nada disso, está resolvido. Mas, para que ele possa aparecer de forma que todos creiam que é ele mesmo, ele vai aparecer na forma que ele desencarnou. Se ele não tinha uma perna, ele vai aparecer sem a perna. Se ele não tinha um braço, vai aparecer sem um braço. E ele cita até, por exemplo, o caso do Esopo. O Esopo, ele era o corcunda da igreja de Notre Dame. E aí ele fala que como espírito, ele não tem nada daquilo. Agora, se o evocarem como espírito para que ele se apresente, ainda que ele tenha tido muitas existências sem ter nada disso, ele vai aparecer feio e corcunda, com o quê? Com seus trajes tradicionais da época em que ele viveu. Tá? Então é isso aí. A coisa interessante é que, em algumas circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores. Por quê? A maioria diz assim: eu vi um fantasma, ele apareceu esvoaçando porque só apareceu os braços, o rosto, parte do corpo, mas cadê as pernas? É o que ele está dizendo. Os membros inferiores são menos acentuadas, enquanto ele fala que a cabeça, o tronco, os braços, as mãos são claramente desenhadas. Daí vem que quase nunca são vistos aqui a andar, mas a deslizar como sombras. E cita mais: quando às vezes compõe-se ordinariamente de um amontoado de pano, é a roupa que ele se veste, terminando em longo pragueado flutuante, que ele flutua, né? Então, aquela piadinha em que o fantasma vai assustar quem está próximo ao cemitério, agora está na moda aí na internet, um filmetezinho sobre o vírus. E aí é mostrado que o vírus é nada mais do que uma câmera, um dronezinho. Botaram uma roupa nele, um pano em cima dele, e ele vai rodando e vai gritando que foge porque eu sou o vírus e tal. Fizeram formado no vírus. Às vezes é mais ou menos isso que Kardec quis nos mostrar. Olha só, hein? Naquela época ele já falava isso, e hoje a gente está vendo várias realidades ocorrer. Bom, ele tem às vezes uma cabeleira ondulante e graciosa, e se apresentam a espíritos que não se conservam com nada do terreno. Aí a gente já começa a ter uma coisa importante: se ele não conserva nada do terreno, isso aí é um espírito, porque mais evoluído, ele não está muito terra a terra. E os outros espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos, aparecem com trajes que usavam nos últimos períodos da sua existência. Frequentemente, esses espíritos mostram atributos característicos da sua elevação, que alcançaram com uma auréola ou asas. Se ele, para ser acreditado, tiver que apresentar asa, ele vai apresentar asa, ou que possam ter tido por anjos, não é o caso que ele falou. Ao passo que outros trazem sinais do que? Indicativos de suas ocupações terrenas. Então, um guerreiro
era um homem forte, valente, ele vai apresentar com sua armadura. O sábio vai sair com os livros, né? O assassino vai aparecer com um punhal. E por aí vai. Os espíritos superiores, agora é um alerta interessante. Eu até gravei esse pedacinho aqui, sublinhei esse pedacinho para comentar com vocês, porque isso aqui é um alerta importantíssimo. Os espíritos superiores têm uma figura bela, olha que interessante, nobre e serena. Ele vai trazer para nós, quando olhamos para ele, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela simplicidade. Aí vocês vão perguntar assim: Henrique, o que quer dizer isso? É muito simples. Peguem uma fotografia, porque não sabemos o rosto do Cristo como era naquela época, a realidade. Supõe-se que era assim, assado e tal. A ciência até hoje ainda discute, mas nós temos uma imagem dele desta forma. Reparem uma coisa, fixem o seu olhar no olhar dele. Garanto que essa fixação de olhar no olhar dele, vocês vão ter uma calma, uma tranquilidade. E vou mais além, não é só na dele, naqueles que as nossas co-irmãs da igreja, no nome de santos, olhem nos olhares dele e ao olhar firmemente, veja se ele não está transmitindo uma calma, uma tranquilidade para nós. É isso que ele quer dizer. Tá? A questão de trás dos objetos acessórios com que o espírito aparece é talvez a que mais espanto causa. Aí o Kardec fala, porque eles aparecem com muitas coisas, muitas roupas, de uma maneira, de uma outra. E aí ele fala que tem um capítulo especial em que ele vai falar sobre essa questão, porque ela vai se ligar a outros fatos mais importantes. Então vamos aguçar nossa curiosidade e esperar a época própria para que o Kardec nos apresente esses fatos e por que eles são muito importantes. O item 103, ele falou, quando a gente se lembrar no início, que o espírito é como se fossem, ele tem as aparições meio vaporosas, lembra? Em certos casos, ele poderia até comparar a imagem de que se reflete no espelho, sem aço, e que, não obstante a sua nitidez, não impede que sejam os objetos que lhe estão por trás. Você olha o espelho e por trás, por exemplo, dependendo do tipo de vidro, de espelho, você tem uma sombra, um formato em que você não reconhece, mas você sabe que há um vulto ali atrás. A gente chama de vulto, não é isso? É o que ele quer mostrar. Aí ele diz assim para nós: geralmente é assim que o médium vidente as percebem. Eles as veem ir e vir entrar num aposento, sair do aposento, andar entre os vivos e os mortos, andar entre os vivos com o quê? Com um ar normal, pelo menos de que se trata de um espírito. Comuns. É um caso muito comum. A gente comenta muita história de Chico, que quando via as aparições dele, ele não tá, tem uma história até no filmezinho, que ele está vendendo um produto dele como vendedor, um tecido a um espírito, porque para ele estava vendo o espírito como se fosse uma pessoa normal, e não era. Ele estava do lado, não estava vendo ninguém, ele está vendendo para um espírito o produto da loja em que ele trabalhava. É mais ou menos isso que ele quer nos comentar. Com frequência, a gente é visto, aí sim, o médium vê com frequência, ele pode, aqueles que têm a vidência, ver o espírito se aproximar da pessoa, ver o espírito insuflar ideias a essa pessoa, ver o espírito consolar aquela pessoa que às vezes está passando por uma dificuldade, está chorando, está triste, e se ele pertencer à categoria dos bons espíritos. Entretanto, também ocorre o seguinte:
Ele vê também aqueles que escarnecem as pessoas, que se são malignos, eles se mostram a se mostrar tristes e satisfeitos com resultados que lograram com aquilo que eles praticaram, fizeram você ou aquele que ele queria influenciar realizar, principalmente se é algo que vai prejudicar a esse espírito que ele está tentando. É aquela historinha que eu sempre que faço estudo eu comento. Antigamente tinha um desenho que tinha um anjinho de um lado e o termo era mesmo um diabinho vermelho do outro. E aí cada um tentando puxar a pessoa para um lado e para o outro, e era ele que decidia. É aí que é a importância de a gente estudar, de nós conhecermos-nos, de nós sabermos quem somos, do que somos capazes, para, na hora da decisão do nosso livre-arbítrio, porque esta não é contestada de jeito nenhum, a gente tome, agora eu posso dizer assim, o caminho do anjinho e não o caminho do diabinho, para que o nosso progresso espiritual seja cada vez melhor e maior. Ele cita também que nesse mundo oculto, tá, que nos cerca, vive em volta da gente, dentro do qual que nós estamos e não percebemos, é como se fosse, ele cita um exemplo do mundo microscópico. Vamos raciocinar o seguinte: nós sabemos que no ar existem muitos tipos de micróbio. No ar tem vírus, no ar tem bactérias, que à nossa vista ela é invisível, porque só com um aparelho microscópico que a gente poderia distinguir e olhar. Então, é esse mundo que nós estamos vivendo, na mesma parâmetro de comparação, é o do mundo dos espíritos. Nós não podemos ver, a não ser alguns, que aí eu vou me permitir comparar com o seguinte: esses videntes que são aqueles que têm o microscópio na vista para ver o outro mundo do espírito. Como nós não temos nós não temos esse microscópio, a gente não enxerga os nossos vírus que vão nos atacar. E Deus sabe o que fez. Já pensou se a gente fosse andar na rua o tempo todo? Vou desviar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, vou correr porque o vírus está vindo ali, o micróbio tal está vindo aqui, eu já conheço ele, não quero... Nós não íamos viver, ia ser um inferno a nossa vida, desculpa o termo, mas ia ser. Aí Deus sabiamente disse: não, esses caras não tem que enxergar nada, tem que aprender a viver normal. Aí eu fico imaginando como não é um médium, coitado, que vê espírito. Ele pode ver o espírito bom, mas pode ver o ruim. Ele de repente vê algo que não queria ver, não vai fazer bem a ele, não vai deixá-lo satisfeito, não vai deixar ele alegre, e ele está sofrendo em ver aquilo. Então Deus sabiamente disse assim: não, só aqueles que tiverem a capacidade, a gente dá essa possibilidade de evidência para ele. A grande maioria ainda não está em condições suficientes para isso. Há de chegar uma ocasião em que este planeta, ao transformar-se num planeta mais elevado, aí nós sim não vamos precisar de nada disso, porque nós estaremos altamente depurados de tal forma que a gente pode ver espírito e pode ver pessoa normal no planeta, conversar normalmente, que nada disso vai fazer com que a gente se sinta preocupado. Porque é engraçado, até hoje eu conheço muito espírita e muito médium que diz que ele dá passividade, faz tudo, mas não quer ver o espírito, tem medo de ver espírito. Acho interessante. Ele dá passividade, ele conversa com o espírito mentalmente, e se ele for médium de... não é vidência não, sem ser o vidente, audiente, ou ele vai verificar que ele pode
muito bem falar com o espírito normalmente, então não teria perigo nenhum, é tranquilo, né? Outra coisa, no item 104, o espírito fala, ele nos fala que o espírito que quer ou pode fazer-se visível pode se revestir, às vezes de uma forma mais precisa, com todas as aparências do corpo sólido, né? Então ele está explicando isso. E cita mais na frente, já para quase na conclusão do item, ao ponto dele completar, ele causar uma tremenda ilusão e se dar a crer àqueles que o observam a aparição que tem diante de si do ser corpóreo como ele era. Bom, em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, ele fala isso, a tangibilidade. O que é a tangibilidade? A gente poder tocar nisso. Se pode tornar real. Isso é possível e se torna, ao observador tocar, palpar, sentir na aparição as mesmas resistências, o mesmo calor num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez de um relâmpago. Essa situação é testada, né, e foi verificada que em determinadas sessões mediúnicas, os médios de efeito físico que têm a capacidade de produzir ectoplasma, os espíritos utilizam-se desse ectoplasma e, ao utilizar, eles conseguem produzir, por exemplo, mão, braço, perna, e se tornam visíveis utilizando-se desse ectoplasma do médium. É um assunto para mais adiante se estudar, né? E aí ele vai terminar dizendo o seguinte, eu vou me permitir ler, porque é o finalzinho do Kardec, né, do livro do médium, mostrando-nos a conclusão do item. Ele diz assim: o fato das aparições tangíveis são os mais raros, exatamente. Porém, os que se têm dado nesses últimos tempos, naquela época, pela influência de alguns médios de grande poder e absolutamente autenticadas por testemunhas irrecusáveis, eu posso citar o exemplo do nosso país do médium Peixotinho. Ele era um médium físico em que ele plasmava o ectoplasma, né, e os espíritos aproveitavam dele para fazer isso, e foi testado várias vezes. Está me fugindo agora o nome do livro que tem esse assunto, mas assim que eu tiver o livro, eu vou ver se eu consigo, de um jeito ou de outro, passar para vocês o nome desse livro muito interessante. Aí ele continua: é absolutamente autenticados por testemunhas irrecusáveis. Provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinárias que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos quando conhecida a maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeito da aplicação de uma dessas leis. É o que ele está dizendo, efeito de uma aplicação de uma dessas leis, porque o espírito se aproveita do ectoplasma dos médios de efeito físico que possam desprender, e ele, manipulando a esse ectoplasma, ele faz várias coisas, inclusive na Tijuca, se eu não me engano, no grupo espírita Nosso Lar, lá na Tijuca, ele tinha, não sei se ainda tem, nesse livro que eu estou citando, efeitos de mão feitas com cera, com desenho, com tudo, que o espírito colocou a mão na cera quente e saiu e ficou marcado.
Isso é um exemplo. Pé, nascer aqui, a gente ficou macaco. E vários outros processos mostrando essa realidade. Então, meus irmãos, estamos terminando pelo menos esses itens 101 a 104. E como essa apresentação será feita num dia de domingo de Páscoa, eu gostaria de desejar a todos uma feliz Páscoa e pedir a todos que se lembrem de uma coisa importantíssima. Vamos comemorar, para alguns católicos, a ressurreição de Cristo. Mas o mais importante que representa é que nesse dia é o dia em que muita gente se confraterniza. É proibida a confraternização? Não é que seja proibida, mas ela deve ser verdadeiramente cuidadosa numa situação como essa. Então é melhor que nós usemos o nosso bom senso. É melhor a gente ficar 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, sem esse convívio direto, mas com a nossa saúde e a dos nossos familiares, nossos amigos, forte o suficiente para enfrentar essa situação que nós estamos passando da pandemia, do que termos que ir para um hospital e receber a notícia de que algum nosso irmão desencarnou. Às vezes era o dia dele, mas para nós não é tão forte aguentar essa separação. Por mais espírita que sejamos, a gente sente a separação. Ninguém quer ir e ninguém quer ir embora antes de ter feito pelo menos alguma coisa boa na Terra. Então eu peço a vocês que nessa comemoração, se reunirem com os familiares, tomem o máximo de cuidado, procurem manter a distância, procurem usar máscara, procurem seguir as orientações. Estamos já na fase da vacina. Acho que a gente pode esperar mais um período para que tal fato melhore. Que essa Páscoa para nós seja a Páscoa de que a gente demonstre amor ao próximo. E podemos demonstrar esse amor de que forma? Cumprindo os isolamentos, cumprindo as determinações dos médicos, dos cientistas, pois assim nós nos estaremos ajudando a nós, os nossos familiares, os nossos amigos e até os nossos inimigos. Porque nesse instante todos dependemos uns dos outros. E eu desejo a todos uma feliz Páscoa, com muito amor no coração, e que Cristo abençoe a todos nós. Muito obrigado. Uma boa tarde.